Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Glauber Caniena, sou ortodontista como você e aqui um dos consultores da linha Orthodontics. E hoje o assunto é financeiro, olha que legal, financeiro. Gente, é claro que eu preciso de muito tempo para falar sobre isso. Eu preciso, na verdade, de horas para falar sobre precificação. Existem várias maneiras de você fazer uma precificação, muitas. Eu, por exemplo, já passei por consultorias onde eu paguei um valor muito alto para poder precificar. Naquele momento que eu achei importante, aquilo me ajudou a ter algumas condutas para poder realmente mudar a direção ou mesmo redirecionar o meu processo, a minha empresa. Mas observe, muitos anos de prática me deu uma experiência, me deu uma atividade extremamente voltada para a gestão clínica e gestão financeira das empresas que eu participo. Olha só, por isso que eu trouxe para vocês os chamados hacks, né? Hacks de precificação. Poderia ser muitas coisas, poderia ser hacks de comportamento, hacks de esperança, hacks financeiros, hacks de alteração, enfim. Porque o que quer dizer nesse sentido esses hacks de precificação? São alterações de maneira inteligente para que você obtenha melhores resultados. Então essas maneiras diferentes de agir, na verdade esses insights, aqui colocado como pontos importantes para você poder tomar de alguma maneira uma atitude que favoreça aí o seu modelo. Claro, você está acostumado com brackets, mas aqui esses hacks eles funcionam para qualquer situação, para bracket, para alinhador, para prótese, enfim. É claro que numa precificação, como eu disse anteriormente, eu precisaria de muito mais tempo. Mas eu trouxe principalmente 3 modelos, ou 3 hacks, 3 dicas, 3 formas de você iniciar este processo. Claro, o que você deseja é o equilíbrio entre valor, o que você decide para fazer um preço final está relacionado ao seu público-alvo, e isso tem, na verdade, condições que devem ser favoráveis na sua transição. Ou de bracket para alinhador, ou de bracket convencional para autoligado, ou mesmo se você quiser organizar a sua empresa hoje, a sua clínica hoje. O que eu entendo como uma necessidade? Falando agora de uma maneira geral, para depois eu entrar em 3 dicas para vocês. Você não pode agir no mercado que esteja fora do seu público-alvo. Você tem que conhecer seu público-alvo. Fora isso, você não pode conhecer o seu atual cliente, aquele que mantém a sua empresa viva. Você não pode esquecer que conhecendo o seu cliente, conhecendo efetivamente o quanto ele topa pagar num tratamento, você com certeza vai ter mais assertividade na hora de fazer uma precificação. Então, o que eu posso dizer para vocês? Observe, tudo está diante do seu público-alvo. Quem é a sua comunidade? Onde é que você tem a sua clínica? É no bairro? É numa cidade grande? Numa cidade pequena? É no centro da cidade? Qual é a forma que você tem o seu modelo? É preço fechado ou é manutenção? Por isso, quando eu falo de hacks ou dicas, eu posso falar muitos e muito tempo, mas o que eu preciso entender é que se você sabe olhar o seu cliente como ele merece ser visto. Então, algumas situações e exemplos. Se você vai num mercado, por exemplo, um mercado que está numa região nobre de uma cidade grande. Aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, o São Marché. O público-alvo do São Marché são pessoas de condomínio. Tanto que você vai achar São Marché muito próximo a condomínios verticais ou horizontais, às vezes em grandes prédios de condomínio. Na sala lá de baixo é um São Marché e lá existe, por exemplo, um determinado arroz X. Não importa a marca aqui, mas o arroz X custaria, por exemplo, R$ 32,00 5 kg de arroz. Muito bem, existe aqui uma empresa que está voltada para público de condomínio e ela cobra R$ 32,00. Existe esse mesmo arroz, essa mesma marca X, ela está, por exemplo, em redes de atacado e varejo ou redes que trabalham mais em bairros. Então você já não acha tantos mercados como esse. Eles estão localizados em pontos estratégicos. Neste caso, um exemplo que eu poderia falar para você é o açaí. Por exemplo, o açaí poderia ser outro. Lá o mesmo arroz, a mesma marca, a mesma quantidade, o mesmo peso, está custando R$ 22,00. Portanto, estou falando de 45% mais barato. Ora, é o mesmo arroz,
se trata do mesmo produto. E por que que aqui eu tenho situações que mudam de fato o valor final? Primeiro, quem está num condomínio, ter do lado o mercado é mais fácil do que pegar o carro e procurar um mercado mais distante, por exemplo. Neste caso é conveniência. Conveniência custa dinheiro. Segundo, uma região mais nobre é mais cara, o aluguel, etc. Isso acaba pesando na precificação. Da mesma maneira, situações onde você tem bairro, o aluguel é mais barato, você tem um gasto menor com a empresa, tudo isso pesa na precificação. Agora tem um detalhe. Se você tiver 2 mercados no bairro ou 2 numa área mais nobre, esses 2 eles têm que convergir para preços similares. Por quê? Imagina que eu vou andar uma quadra para um que custa 32 e o outro custa 29. São 10% de desconto. É óbvio que eu vou no lugar mais barato. Por isso que você tem que fazer uma precificação baseada na sua região, baseado no seu público-alvo. Você tem que saber quanto que o seu cliente ganha, você tem que saber quanto cabe no bolso do seu cliente. Existe aí uma estatística de que o seu cliente aceita pagar um tratamento de 3 a 5% do salário dele, é o que cabe ali. Por exemplo, a pessoa ganha R$2.000, ela topa pagar de 60 a R$100 por mês. A pessoa ganha R$5.000, ela topa pagar de 150 até 250 por mês, que é de 3 a 5%. Então você tem que conhecer quem é seu público. Dito isto, você tem que conhecer o mercado. Quem é na sua região que tem ali um padrão semelhante ao teu? Padrão de qualidade, que estuda igual, padrão de clínica, padrão de atendimento. Então, é o mercado. Ah, Glauber, mas eu moro no bairro e quero cobrar mais caro. Ok, mas daí tem outros fatores envolvidos. Por exemplo, situações que você é uma pessoa tradicional da cidade, aquilo favorece a precificação. Via de regra, se você tem uma concorrência perto, você tem que analisar alguns pontos específicos, mas principalmente, gente, quem é o seu público e o que cabe no bolso dele. E claro que, de novo, eu estou falando de maneira bem superficial, mas estou falando de comunidade. Todo mundo vive em comunidade. Cliente de 3.000 indica paciente de 3.000. Cliente de R$250 por mês, R$150 por mês, indicam paciente de R$150 a R$250 por mês. E para isso, você tem que fazer uma pesquisa. Não tenho tempo de falar disso agora, mas a gente fala muito sobre essa questão de fazer pesquisa no consultório para você entender, ter algumas métricas necessárias para você tomar decisões. Diante disso, eu vou fazer aqui 3 modelos que você pode começar a fazer, olha lá, migrar, transcrever os seus tratamentos com alinhadores ou brackets, convencional para o autoligado. Enfim, gente, não importa, a questão é como ser mais assertivo e dar o melhor preço para o seu cliente. Então, o primeiro método, que é onde você conseguiria realmente entender o ticket médio do seu paciente. Nos últimos 20 pacientes, você cobrou quanto o tratamento? Imagine que em um cliente você cobrou 20, perdão, você cobrou 5.000, no outro você cobrou 3, no outro você cobrou 4. Soma os 20, divide isso por 20, você vai ter um ticket médio por tratamento. Vamos imaginar que neste caso, nessa brincadeira, seja R$4.000. Muito bem, você cobra um tratamento R$4.000. Esses R$4.000, não adianta você mudar de bracket convencional para autoligado e passar para 6, para 7. Por quê? Aquele público não está acostumado. É pegar o saco de arroz lá, que custa 22, tá? E colocar R$32. Ele não está acostumado, ele não vai comprar, vai impactar muito as suas vendas. Da mesma maneira, se você pegar uma promoção de 32 para 22, funciona bem. Por isso que você nunca precifica por baixo, sempre precifica pelo ticket maior. Então você teve tratamentos que é 5 e outros que é 3. A sua precificação sempre ter 5. A partir dali você trabalha desconto, como óbvio, por indicação, por pagamentos à vista, etc, etc. Muito bem, se você trabalha com pacote fechado, esse método é muito legal, porque você já sabe mais ou menos o que o seu cliente aceita, certo? Segundo ponto, ticket médio por consultas. Você trabalha com manutenção, aí é um método muito bom. Você pega os últimos 20 fechamentos e veja quanto do seu cliente pagou na manutenção ou na parcela. Como eu disse anteriormente, ele topa pagar de 3 a 5% sobre a parcela. Então vamos lá. Você, de um cliente, você cobra 80, do outro 100, do outro 150, do outro 200. Soma os 20 últimos, divide por 20. Nesse caso, você está com um ticket médio de consulta. Ou seja, imagine que deu R$150. Todos os meus tratamentos eu vou me basear no valor de R$150, mas claro, Glauber, tem casos que eu cobrei 200. Então ótimo, você precifica por cima e começa falando de consultas a R$200.
Conforme a evolução da sua negociação acontece, você sabe que você pode chegar até o valor mínimo, por exemplo, R$100. Então você trabalha, começa com 200, podendo ter um limite de 100. Mas entenda, a média está em 150. E a partir dali, você começa a entender como precificar. Imagine que esteja um tratamento de R$3.000. E ali no seu público, a média deu R$150. Gente, R$150, pegando R$3.000, nós estamos falando basicamente de 15 parcelas de R$200. Ou que seja diferente, tá? Ou que seja diferente. Se você tiver 10 parcelas de 300, mas 300 sobe um pouco demais o ticket ali daquela população, daquela comunidade. E aí, claro, eu recomendo você não escapar muito disso neste momento, porque é uma transição, é uma forma de organizar a sua vida. Ah, mas eu queria cobrar 300. Tudo bem, existe estratégia para isso, mas não é essa nesse momento. A gente vai fazer outros vídeos depois explicando como poderia ser feito. E o último método, gente, é o método que nós chamamos, não o último, mas mais um método, é o método de valor burro. O que é o valor burro? Entendam que, principalmente nos casos do alinhador, é um negócio de coparticipação. Tem você, tem o imposto e tem a empresa parceira que faz o alinhador para você, divide por 3. Uma boa sociedade, você divide por 3. Os sócios ganham 33,33% daquela renda. Portanto, se você imaginar que você vai pagar para uma empresa de R$5.000 para fazer um bloco de alinhadores, um setup, por exemplo, que dure 3 anos de alinhadores, você teria que precificar 15.000. Então começa por aí o ticket. Mas 15.000 às vezes está longe, né? Está longe daquele ticket médio que você tem, que era na brincadeira R$4.000. Aí, então, você tem algumas hipóteses como tratamentos híbridos ou cobrar 150 por mês até acabar o tratamento. Então, assim, funciona muito bem você conhecer o seu cliente, ok? E por último, só para a gente poder fechar esse vídeo aqui, de novo, um vídeo superficial, mas um vídeo baseado aí em conceito, que é o valor agregado e valor percebido. Imagine que você tem uma clínica, não importa se ela é de baixa ou alta renda, de baixa ou alta manutenção, de pacote baixo ou alto valor, não importa. Quero que vocês entendam que serviço popular é bem diferente de preço popular. Tem população, tem um grande grupo na sociedade que tem que ter preço mais popular, porém não merece um serviço popular. São coisas diferentes. Para isso, você tem que ter produtos que caibam no bolso e no modelo de negócio que você tem. Por isso, se você tem, então, um valor agregado e percebido, ou seja, como você tem, isso está mais diante de uma precificação baseada na sua conduta e na atenção que você dá para o cliente. Quando você tem esse modelo de valor agregado e percebido, significa o seguinte: você tem um ticket médio de R$150 por mês, tudo bem? Mas você também tem o preço médio de tratamento a R$4.000. Só que você faz uma bela consulta de 1 hora e meia, tira todas as dúvidas, serve um café para o cliente, faz de coração, dê a devida atenção para ele. Quando você eleva o valor da consulta, não o preço, mas eleva o valor que você olhou para aquele cliente, naturalmente você pode cobrar de 20% a 30% a mais no começo da negociação. E você vai transformar, por exemplo, parcela de 150 em 180, parcela de 200 em 240. E aí começa aí a escalada de subida de preço. É mais ou menos isso, tem muita coisa. Quando eu paro numa sala de aula, um dia falando sobre preço de negócio, ticket médio, um dia falando tudo sobre métricas importantes para a sua clínica, mas aqui, para dar o start, são 4 métodos importantes para você dominar. Saiba qual é o seu ticket médio de parcela, ticket médio de tratamento. Saiba agregar valor para poder aumentar, puxar o valor um pouquinho para cima da comunidade, ok? E se em último caso couber no bolso do seu cliente, faça o método burro vezes 3. Este eu não gosto muito, mas tá aí, são algumas opções que nós temos. Este tipo de precificação precisa, claro, ter métricas na mão. Não vai fazer isso de maneira aleatória. Comece colhendo números, colhendo métricas, fazendo pesquisa. E ali, dentro do seu negócio, não é você investir muito dinheiro buscando empresa para fazer isso. É você, o seu time, buscando informação ali dentro de como é o comportamento financeiro, qual é a razão social mesmo ali do seu cliente, como ele seria para você um salário de 2 a 5, 5 a 7, enfim, o censo brasileiro te ajudaria nessas métricas, nesses valores, classe A, B, C, D, E, enfim, ou salários, ou ticket médio,
é uma escola e é muito legal você conhecer a sua persona. Por isso, entenda, lição de casa, tenho métricas para tomar grandes decisões, grande sucesso, decisões pautadas em nenhum tipo de argumento, acaba se perdendo durante um período. Precificação é uma arte, a gente tem que tomar muita atenção com isso. Linha Ortodôntica, sua melhor parceira, estamos aqui para te ajudar, mas mais do que isso, para oferecer serviço, treinamento e o melhor custo-benefício em produtos. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça, curta o canal, se inscreva, curta o vídeo, passe para o seu amigo e assim você ajuda a gente a crescer e crescendo a gente consegue dar mais e mais informação. Até o próximo vídeo.